Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um Hopecast, o seu podcast de impacto social de verdade. Hoje nós vamos falar de coisas aqui que você vai se surpreender. Vale do Lítio, né? Qual a importância disso para o nosso país, para a nossa região? Estamos aqui cheios de informação para vocês. Mas, antes disso, eu queria aproveitar para falar da Fast Frame e entregar aqui o nosso presente que a Fast Frame oferece aí para todos os nossos convidados. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Gente, a Fast Frame é uma loja não, né? Uma franquia com loja para todo lugar aí no Brasil. Tem lojas em tem muitas em São Paulo, Belo Horizonte, a gente tem aqui. E o que eles fazem é moldurar quadros, né? A raiz disso. Mas o interessante, aqui está passando aqui o vídeo deles, é que eles vão além disso, né? Eles também emolduram objetos, que eu acho que é o ponto muito interessante, né? Às vezes você tem um objeto ali de família antigo, guardado na gaveta ali, uma lembrança legal, e você consegue transformar aquilo em um quadro ou um enfeite, alguma coisa para você expor na sua casa, e qualquer tipo de gravura, qualquer coisa que vocês enviam para eles conseguem aí fazer bons trabalhos muito diferenciados e muito bonitos, e eles oferecem aí o nosso brinde, né, o nosso presente que todo mundo que vem aqui recebe para marcar mesmo, porque a gente considera que tudo que a gente faz aqui no Hopecast é uma forma de mudar as coisas, é uma forma de trazer conhecimento, né, são as cabeças de quem está trabalhando aí a favor da sociedade, a favor das pessoas, conversando e expondo, né, como que se pode fazer esse tipo de trabalho, né? Então, uma vez aqui, sem dúvida nenhuma, está contribuindo também aí com o bem social e com, né, o desenvolvimento sustentável e feliz para toda a sociedade. Pessoal, estamos aqui com o Germano Vieira e com o Fernando Benício. Nós vamos bater um papo aqui sobre os benefícios aí do Vale do Lítio. Eu queria começar conversando com o Germano, ele explicar para a gente um pouco o que é o Vale do Lítio, né? E qual a sua relação com todo esse movimento, com toda essa história. Conta para a gente um pouquinho, por favor. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem. Tudo bom, Fernando? Como é que vai? Você aí que está nos ouvindo, muito obrigado aí pela audiência. Eu queria dizer para você que começou, Guilherme, como uma coisa meio incipiente, porque o Vale do Lítio, né, para quem está nos ouvindo aí saber, nós estamos falando do Vale do Jequitinhonha, tá? Que é um rio federal, um lugar de Minas Gerais tradicionalmente marcado por muitas dificuldades sociais, dificuldades econômicas, um vale que foi muito carimbado como um vale de miséria, né, como um vale de pobreza, como um vale de falta de oportunidades. Uma tradição ali no Vale de Jequitinhonha foi o garimpo, né, histórico ali, em que não era feito com bases sustentáveis. E ainda há, infelizmente, algumas regiões deste vale que também são, de uma forma não sustentável, explorada por garimpo. Então é um solo, em sua maioria, degradado, né, antropizado. Nós temos ali alguns resquícios de vegetação importante ainda, dentro do mapa do IBGE, que define a região onde se aplica o regime jurídico da Mata Atlântica, então ainda com uma fauna pujante, né, com características de flora importantes. E, agora, mais recentemente, com a demanda mundial, né, por um minério chamado crítico, mas eu não gosto dessa expressão, né, porque é um mineral estratégico, né, a demanda por esse mineral para uma transição energética, sobretudo do hemisfério norte, porque o lítio é um dos elementos essenciais para a fabricação das baterias de carro elétrico, por exemplo. E mais recentemente nós tivemos aí uma grande prospecção, né, de minas de lítio em todo o Vale do Jequitinhonha. E isso vai trazer uma mineração moderna, por uma demanda moderna,
uma forma de se fazer diferente, mais para frente eu explico por quê, para concorrer com outros mercados mundiais, o que o nosso lítio do Vale pode ter de diferente para que as pessoas não apenas queiram mudar o seu carro de combustível fóssil para um carro elétrico, mas também tudo aquilo que é componente da fabricação desse novo carro elétrico, né? Ou seja, não é a força motriz do carro, mas sim o conceito que se está mudando. Então, esse conceito a gente busca aplicar nesses novos empreendimentos que se pretendem implantar nesse Vale do Jequitinhonha, que são empreendimentos minerários do minério de lítio. Por isso que em discussões entre o setor privado e o setor público, numa dessas chuva de parpite, como diz aqui em Minas Gerais, o brainstorm, o famoso brainstorm, que se aventou a criação desse nome, né, Vale do Lítio. Nós tivemos hoje grandes expoentes que discutiram isso. Hoje o presidente do Invest Minas, o João Paulo Braga, é um grande defensor desse Vale do Lítio, mas também a Ana Cabral, que é CEO da Sigma Mineração, que também vem defendendo isso. E aí o mundo político começou a se movimentar, né? O governador Zema, o ministro Alexandre Silveira, o secretário Vitor Sabac, todo mundo começou a comprar essa ideia. Por isso, Minas Gerais recentemente foi recebida pela anfitriã Nasdaq, que é a maior bolsa de tecnologia, né, do mundo, para um evento de lançamento desse Vale do Lítio, né? Então, esse Vale do Lítio é um espaço territorial, disse isso tudo resumindo para você, um espaço territorial, onde nós temos oportunidades de exploração desse minério lítio e, através da mineração, proporcionar mudança da qualidade de vida através do incremento da renda daquelas pessoas, né, da criação de oportunidades para que as pessoas possam realmente sair desse vale da pobreza para um vale de prosperidades. E qual a sua relação com isso? Só mais para o público entender, né? Você, qual a história da sua vida, de onde você trabalha, de como que você está envolvido dentro desse universo do lítio? Bom, de duas formas. Eu sou do sul de Minas, sou de Lavras, e mais recentemente, há uns 3 anos, eu tive contato muito próximo com o Vale do Jequitinhonha por causa do meu trabalho, por 2 motivos. Primeiro, nós sempre tratamos na área acadêmica sobre essa necessidade premente de conciliação, né, da preservação e da conservação do meio ambiente com o desenvolvimento econômico. E o Vale do Lítio me apresentou como professor da área um case que a gente pudesse demonstrar a Minas Gerais, a população hoje que tem uma resistência à atividade minerária no nosso estado, que é de Minas, né, ao país e ao mundo. É uma forma de se fazer uma produção verdadeiramente sustentável que, de um lado, agregue valor social, que cuide dos recursos naturais, meio ambiente logo, e que traga prosperidade econômica. Então, um aspecto é esse interesse, inclusive acadêmico, de acompanhar e mensurar os resultados práticos. O segundo ponto é que eu trabalhei durante quase 15 anos na Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais. Fui servidor de carreira, trabalhei em muitos governos e, mais recentemente, nos 2 últimos, eu tive a oportunidade de ser secretário de Estado. Apesar de não ser político, da área política, eu acho que eu posso dizer que eu sou um dos poucos exemplos de meritocracia ainda no serviço público. Cheguei até o cargo de secretário, fiquei de adjunto e secretário por quase 5 anos. E em todas as discussões que nós tínhamos no conselho, qual até Fernando hoje é conselheiro ativo, era relação, esse empreendimento vai trazer o que para a vida da população mineira, quais são as contrapartidas, quais são os resguardos na área ambiental. Então eu sempre vivi isso dentro da minha carreira. Quando eu decidi sair do governo e ir para iniciativa privada, isso faz agora em setembro 3 anos, eu tive a oportunidade de abrir uma empresa. Hoje eu sou CEO da Alger, consultoria socioambiental, e fomos procurados por algumas empresas que não tinham ainda empreendimentos em operação, né,
para que a gente possa os auxiliar num estudo de pré-viabilidade ambiental desses empreendimentos. Então, nós tivemos a oportunidade de colocar na prática todos os conceitos que os livros trazem, né? Em especial, a execução do que a gente chama de licença social, né? Que não é um procedimento de licenciamento burocrático, como uma licença ambiental, mas é como se fosse uma aceitação das comunidades e da população para um novo empreendimento que se busca instalar ali. A base para se fazer o licenciamento ambiental hoje não é meramente equacionar impactos ambientais, ruído, ar, né, solo, subsolo, água, né, porque isso a ciência consegue demonstrar as formas de você minimizar esse problema, eliminar, quantificar e compensar quando for o caso. Mas o impacto social é muito difícil. Então, se a gente não consegue dinamizar esse aspecto social, o empreendimento não tem êxito. A verdade é que hoje um empreendimento que não busca conquistar, então não é receber, né? É conquistar uma licença social, ele não está preparado para o mercado mundial. É uma coisa assim, se a sociedade local não quiser, se ele não conseguir conquistar o ambiente como um todo, ele acaba se tornando insustentável, assim, de uma forma leiga falando, exato, seria Guilherme, isso. ele se torna insustentável e hoje, né, como pelo menos da parte minerária, você tem a demanda exterior para isso, então você tem fundos de investimento que são hoje direcionados para produtos sustentáveis. Nós temos clientes hoje, mundo afora, que fazem due diligence e exigências, né, rigorosíssimas sobre a forma de se produzir determinado produto. Então, você não conseguir demonstrar de uma forma sustentável está prejudicando a própria empresa, porque você não consegue colocar no preço que se procura, né, porque você gasta, o seu custo de programas sociais e ambientais é muito alto, mas isso tem que agregar valor à sua marca. A licença social, ela oportuniza, você pode estar corretamente com a sua licença ambiental, o Fernando sabe bem, suas condicionantes, todos os requisitos. Você tem a sua licença ambiental, mas se você não tiver licença social, você vai ter problemas de denúncias, né, manifestações contrárias, você vai ter, às vezes, quando se insta órgãos fiscalizadores a, né, inaugurar inquéritos para poder apurar potenciais impactos, e a gente vê que, às vezes, a origem disso é um descontentamento, uma falta até de diálogo, de entendimento sobre o empreendimento e o que se pode fazer para mitigar isso. Isso é muito mais social do que ambiental. Então, quando você equaciona isso, você tem uma tranquilidade para a vida da empresa e, obviamente, para a vida comunitária. Muito bom. Bem esclarecedor, né? Eu acho que todo mundo tem um pouco de dúvida como essas coisas todas acontecem. Acho que é isso que a gente vai acabar trazendo aqui, deixar aflorar aqui nessa conversa. Fernando Benício. Guilherme, bom dia. Bate aqui, meu cara, mais uma vez. Gente, Fernando, para quem não sabe, aí teve algum tempo atrás que eu até falei aqui no podcast que a gente foi a Comercinho, que é a menor IDH de Minas Gerais, fazer um trabalho lá de reformulação econômica, entender o que estava acontecendo naquele local para ver como a gente podia ajudar. Foi uma grande equipe para lá. Eu ainda não o conhecia, né? Foi uma indicação de uma pessoa em comum e foi uma viagem, pô, tanto profissional quanto pessoal, uma experiência maravilhosa. Então, é um grande prazer tê-lo aqui pela primeira vez, casa aberta para quando quiser voltar. E eu queria que você contasse um pouco da Zeladoria do Planeta, né, que foi a instituição que fez esse movimento de Comercinho e faz tantos outros. Contar um pouco sobre a Zeladoria e também como ela está relacionada aí com o Vale do Lítio, como que o histórico dela traz, né, uma importância também para atuar, né, junto com todos os outros atores desse movimento que está acontecendo. Obrigado, Guilherme. Obrigado pelo quadro fantástico. Vai ser pendurado na nossa sala para poder relembrar esses momentos. A Zeladoria do Planeta é uma organização da sociedade civil.
os ambientalistas assim conhecidos, né, que defendem as causas ambientais. O nosso trabalho nesses 22 anos, ele remonta a fazer uma interlocução com os demais setores de forma respeitosa, quebrando um pouco o paradigma que existe nos movimentos ambientalistas, de não sentar com os outros setores para debater de forma técnica, de forma respeitosa, os avanços que se promovem, né, nas mudanças, como o Germano disse agora, energéticas, tão fundamentais para a nossa sociedade, para um debate claro, límpido e técnico, né? A gente percebeu nos últimos anos, né, nós estamos completando 22 anos, que o setor ambientalista se perdeu um pouco na retórica de alguns achismos que não levaram, de fato, à preservação ambiental. É muito importante ter os movimentos ambientalistas trabalhando pela defesa ambiental, faz parte da nossa sociedade, enquanto terceiro setor. Mas essa defesa ela tem que partir da primícia de uma questão técnica ligada à questão de desenvolvimento social, né? A nossa Minas Gerais sempre foi aí, historicamente, muito respeitada mundialmente pela questão da preservação ambiental, pelas suas leis principalmente, né? Nós temos uma gestão que é exemplo para o Brasil e para o mundo. Mas a sociedade ela precisa ser representada, como é o nosso dever, de uma forma respeitosa com os demais setores, que afinal de contas estamos todos mundo no mesmo barco, no mesmo planeta. E para a preservação ambiental, a gente tem que pegar o setor que produz, né, o segundo setor da nossa sociedade, junto com o governo, que dita as regras, as normas, e conciliar isso de uma forma harmônica, para que a nossa sociedade não cometa os mesmos erros de outras civilizações. A gente teve aí na história da humanidade, né, do planeta, civilizações incríveis, com tecnologias que são muito superiores até à nossa atual, né, egípcia, maia, incas, enfim, né, que tiveram aí, que a gente não consegue até hoje explicar como fizeram aquela sociedade tão complexa, né, com equipamentos e tecnologias tão avançadas que não conseguimos replicar, mas que no decorrer da sua história cometeram alguns erros, e eu digo até ambientais, que acabaram culminando no seu sumiço, né? E a nossa sociedade atual, que é uma sociedade consumista, né? Nós somos uma sociedade consumista, transformamos o ambiente onde a gente está. Nós estamos aqui com mesa, cadeira, tudo isso retirado do meio ambiente para o nosso conforto. Então, nós precisamos equilibrar o consumo, né, e a produção para garantir uma vida saudável para a civilização. Ar, água, essenciais para a vida de qualquer ser. E esse equilíbrio ele não pode deixar parte o setor mineral, por exemplo, né, que é fundamental, principalmente em Minas Gerais, para a nossa vida. Né, esse próprio quadro aqui, o vidro que está aqui, enfim, tudo isso, ele remonta da exploração mineral. A vida da humanidade está interligada diretamente a isso. E a gente precisa equacionar. Quando a gente fala de Vale do Lítio, a gente está falando de uma transformação energética fundamental para a humanidade. Nós chegamos num patamar que todo mundo já percebeu que a energia fóssil ela produz uma cadeia de serviço, pneu, asfalto, estrada, enfim, uma cadeia muito grande e uma cadeia nociva. Foi útil até então, né? Nós utilizamos ela até hoje, mas só que para garantir a sobrevivência humana nós precisamos mudar. E parte do processo da exploração do lítio, que é a base não só das baterias, mas de uma série de produtos e digo mais, uma série de atitudes do setor produtivo e uma série de atitudes da sociedade em desejar
consumir produtos mais limpos. E essa relação da produção mineral e o seu impacto no meio ambiente passa pelo processo de licenciamento, não só nas bases técnicas do Copan, do Estado de Minas Gerais, né, das leis, da normatização, mas, como disse o Germano, pela licença social. Essa licença social, a gente precisa ter um cuidado, porque normalmente, historicamente, os empreendedores, no seu processo de licenciamento, produz estudos muito bem feitos com especialistas, fazendo o diagnóstico dessa sociedade, mas um diagnóstico normalmente de fora para dentro, né? E aí entra o papel, acho que, da sociedade civil organizada, que a zeladoria representa, onde começou com a visita em Comercinho, que é preciso conhecer a comunidade. Então, nós fomos na cidade com o menor IDH da região do Vale de Jequitinhonha, porque se lá é o menor IDH, então o que a gente entender lá, a gente pode replicar de uma maneira escalonada, com uma visão real, né, do que é. Lógico que a gente tem que entender que cada região, Vale de Jequitinhonha, é muito grande, como Minas Gerais e que cada região, cada cidade tem sua característica cultural, social, política específica. Mas Comercinho, por ser o menor IDH de Minas, serviu como exemplo para a gente conhecer quais são as aspirações daquela sociedade de dentro para fora. E aí, de uma forma bem técnica, poder colaborar com o setor produtivo, que vai ali explorar, falando, olha, normalmente a gente tem a visão, precisa disso, precisa daquilo, mas será que a sociedade quer isso? O que ela deseja? Como ela deseja crescer? Quais as aspirações, quais os sonhos dela? Porque é justamente o que o Germano disse, a licença social, ela depende de um trabalho conjunto. E eu acho que é isso que as organizações da sociedade civil devem fazer. Respeitar as leis ambientais, fazer com que os empreendedores cumpram as suas condicionantes e o que foi determinado pelos órgãos, né, gestores, mas também colaborar no sentido de mostrar o caminho, a direção para que essa licença social atinja de fato aquela população e que ela possa ter o desenvolvimento que ela deseja, né, e não o que nós desejamos para ela. Eu tenho uma história muito, muito grande com o povo do Jequitinhonha. Eu conheci desde a minha infância vários personagens, né, que vieram naquela migração que sempre acontece do Vale do Jequitinhonha para a capital em busca de sucesso, em busca de emprego, de renda, né, mas que trazem no coração o Vale. E eles trouxeram o coração do Vale para mim desde muito cedo. Eu falo aí de Saulo Laranjeira, Tadeu Martins, Paulinho Pedra Azul, né, tantos outros da cultura, que eu acho que a cultura é uma das principais ferramentas para se difundir a questão da preservação e conservação ambiental. Ter a cultura, principalmente no Vale do Jequitinhonha, ao nosso lado é fundamental. Sim. Porque eles trazem a alma do povo do Vale. Um povo muito talentoso. Talentosíssimo, né? Tanto na música, quanto no artesanato. Culinária fantástica, que você pôde, né, experimentar lá. A manteiga. Nossa, manteiga, a cachaça, queijo, né? O fumo, a carne serenada, a carne de sol, que nós aqui, né, de BH, da capital, temos no nosso imaginário. Né? Quando alguém vai viajar para o Vale, sempre a gente traz uma carne serenada. Mas isso a gente percebeu vários aspectos que precisam ser melhorados, né, na região, para que ela realmente tenha uma produção, uma valorização dos seus produtos, que são maravilhosos, uma valorização da sua cultura maravilhosa, de uma forma ordenada e que esses recursos fiquem lá. Né, porque eu vejo muita gente realizando projetos fantásticos no Vale, mas o dinheiro não fica, né, não circula e sai para fora, volta para a capital. E esse processo ele precisa ser revisto,
E a zeladoria quer colaborar nesse sentido, está colaborando nesse sentido, para que a gente, o Vale do Jequitinhonha, o Vale do Lítio, marque, já está marcando, né, de uma certa forma já está marcando, mas que marque definitivamente uma evolução da sociedade lá e a sua valorização, não só perante Minas Gerais, mas perante ao Brasil e ao mundo. Dentro desse assunto, vocês já falaram um pouco, mas eu queria fazer 2 perguntas, porque muitas vezes quando a gente conversa tecnicamente, ainda fica algumas coisas escuras. Eu queria, assim, explicando para uma pessoa de 12 anos, como que funciona essa história de um empreendimento que vai investir em programas sociais, ambientais, socioambientais naquela região, e o que ela quer. Você vai até ali a prefeitura, ela homologa projetos e essa empresa tem que fazer aquelas coisas que estão... Como que isso funciona? Qual é o caminho que essa coisa segue para que isso ocorra de verdade? Isso, para ser uma engrenagem, né? Como é que essa engrenagem funciona? Começa pelo empreendedor. Nessa questão ambiental, Guilherme, nós temos que ser muito pragmáticos, né? O dinheiro está no setor privado, né? Circula no setor privado. Meio ambiente é investimento, não é ideologia. Você tem o seu valor de defesa ambiental, mas isso não pode ser de uma maneira ideológica, porque senão você está sendo contra o seu próprio argumento. É como se você vivesse sozinho no mundo, e você está dentro de vários pontos que você tem que se relacionar, né? Com as empresas, com as demandas, né? As demandas por produtos, pelo consumo, né, pela quantidade de gente nesse planeta, pela necessidade de alimentação. Então, a gente tem que ser pragmático nesse sentido. O governo é importante porque é regulatório. Ele tem que dar a ferramenta de como fazer, né, quais cuidados você tem que ter, né, e a partir daí o setor privado, dentro dessas normas, desses valores que o poder público, né, disponibiliza, segue com a criação de programas, sejam sociais, sejam ambientais, socioambientais, que se relacionam muito, para não apenas cumprir o regulatório que o governo exige, mas para atender essas demandas sociais. E aí eu entro na sua pergunta. Partindo do pressuposto que é necessário investimento. Quantas vezes, Guilherme, eu como secretário de Estado tive que disputar orçamento com outras secretarias de Estado para fazer programas ambientais? E parece que uma demanda urgente que nós temos no poder público de tantas áreas essenciais como saúde, né, educação, segurança pública, etc., às vezes o meio ambiente realmente fica em segundo plano nessas questões de investimento. Então é muito importante ter essas parcerias com o setor privado para que eles, dentro daquilo que desejam fazer conforme a lei, possam fazer da melhor forma possível, otimizando resultados que serão importantes até para o poder público demonstrar. Para você elaborar um programa social, você tem que ter um diagnóstico da região, tá? Então tem que partir do entendimento profundo das demandas regionais. E não é a demanda de uma casa, de uma família, não é a demanda de uma comunidade que está mais próxima, é uma demanda coletiva. Eu digo coletivo porque você determina um espaço, né? Diferente de ser difuso. Você determina um espaço, por isso é coletivo. E a partir desse diagnóstico você vai ter um entendimento, e aí, obviamente, são ideias de inovação, tecnologia que vai te oportunizar pensar em programas para atender essas demandas. Vou dar um exemplo. Vale do Jequitinhonha, tradicionalmente reconhecido como uma parte do nosso território que perdeu muita gente para outros estados e para outras regiões de Minas Gerais, né? Você esteve lá, você deve ter tido o contato com A gente fez esse com estudo lá, né, que a quantidade de pessoas que formam no ensino médio, mentira, quantidade de pessoas que fazem a adesão no ensino básico, né, no ensino fundamental, e a redução de pessoas que fazem a adesão ao ensino médio. É uma redução, eu não vou lembrar aqui, mas é uma coisa
impressionante. Você vê que as pessoas saem de lá nessa idade. Exatamente. E aí você pensa que cada um desse que sai é um elo da família que se rompe. É uma família que começa a ficar desestruturada, porque aqueles que poderiam crescer e sustentar essa nova geração da família não vai estar mais no Vale do Jequitinhonha. Por quê? Porque não tem oportunidade, né? Então, se esse é um diagnóstico, poxa, eu vou criar um programa, por exemplo, de repatriação dessas pessoas, né? E como eu vou atrair de novo essas pessoas para morar no Vale, viver do Vale, construir a sua vida no Vale? Primeira coisa, emprego. Oportunidade para essas pessoas trabalharem e sustentar suas famílias. Então, a partir daí, você tem 2 eixos de trabalho. Primeiro, você fomentar a criação e a capacitação de mão de obra da região, né, com pessoas que são da região, né, e que estão voltando para ter essas oportunidades. Muitas delas demandam até capacitação, entendimento dessa nova oportunidade que nós temos no Vale. E uma segunda possibilidade é fazer com que as viúvas do Jequitinhonha, como muito se diz, aquelas mulheres que ficaram, né, no Vale e os seus maridos acabaram saindo para buscar oportunidade, até no avanço da agricultura em outros estados, elas sejam empoderadas para esse novo entendimento familiar. E aí, programas relacionados a microcrédito é muito importante, porque o Fernando lembrou bem como o povo de lá é talentoso. Então, às vezes, uma mulher tem um talento para fazer um bolo de banana, mas não tem a batedeira. Então, programas de microcrédito possibilitam que ela adquira a sua batedeira, e nós não estamos falando de assistencialismo político, né? Ela adquira a sua batedeira, ela entenda que ela está adquirindo, que ela tem um microcrédito, que ela vai investir naquele negócio dela, ela vai entender o seu próprio negócio, a sua margem de lucro, como dar preço ao seu produto e colocá-lo no mercado. Quer dizer, essa mulher vai se tornar uma empreendedora, num programa que a gente chama até de Dona de Mim, né, que é muito baseado no grupo, que é uma das maiores instituições sem fins lucrativos do Brasil, que é o Grupo Mulheres do Brasil, né? Então isso foi replicado lá. É gratuito esse programa? Não, ele é linkado com essas demandas regionais. Daí, quando o homem volta, ele não encontra mais a mulher que ele tinha antes, ele encontra uma mulher empreendedora. Ou seja, a base familiar está sendo reconstruída a partir dessas oportunidades. Não, mas me explica uma coisa, para que a empresa possa, de fato, entrar com um programa, né, com um programa socioambiental desse, aonde está o momento em que esse programa ele foi validado por essa sociedade? Em que momento que a sociedade entra e fala assim, esse aí eu quero? Tem uma aprovação pública disso? Como que funciona essa balança? Em que momento que ela se coloca ali como beleza? Porque, como a gente falou aqui, a gente pode ter uma visão diagnóstica, né, que somos empreendedores, enxergamos ali uma forma de evoluir aquela comunidade, aquela sociedade, mas na hora que a gente vai... Eu escutei isso muito aqui em Macacos, as coisas que estavam sendo implementadas, quando você vai conversar lá, não sei como que foi de uma forma geral, mas algumas pessoas criticando, a gente não queria que fosse assim. Mas, Germano, conta pra gente, assim, em que momento que a sociedade consegue colocar, né, o que ela, né, de tudo que está ali, desse diagnóstico que foi feito ou não, onde ela entra com a voz dela, em que momento que a empresa fica sabendo qual é a voz da sociedade? É via o quê? É via uma zeladoria? É via governo? É via prefeitura? Quem é que conversa com o público? Ou é a própria empresa? Como que isso funciona? Boa pergunta. Nós temos 2 tipos de programa, de origem de programas. Tem os programas que são obrigatórios, que acabam sendo condicionantes de algum processo regulatório, e você tem programas voluntários. Os obrigatórios, eles partem de um diagnóstico do meio socioeconômico para você entender as dificuldades da região e propor esses programas para o governo. E o governo entende esses programas e aprova, você depois vai ter que executar e demonstrar o resultado deles no processo para que
sua licença, inclusive, seja renovada no futuro. Em resumo, bem resumido, é assim. Agora, os voluntários aí demandam muito essa articulação do setor privado com o terceiro setor, né? Para você entender essas demandas sociais, aí você pode utilizar N metodologias. Nos casos que eu vivencio, é uma oitiva rotineira da população, né? O entendimento sem mentiras, né? Vai ter ruído, mas nós vamos fazer dessa forma, você vai ganhar assim, assim e assim. Porque eu, por exemplo, né, eu moro aqui na região sul. Estava construindo um prédio do lado da minha casa, é péssimo, né? Mas eu não posso impedir que o prédio vai construir, porque está no direito dele de construir. Mas eles foram lá, conversaram comigo, eu entendi, né? E sopesei. Bom, eu vou ter esse desgaste de ruído, mas eu vou estar ganhando segurança. Então, esse entendimento da origem mesmo das demandas sociais só se faz através dessa oitiva. Tudo é equilíbrio, né, equilíbrio. Cara? O equilíbrio, eu acho que é a palavra aí que ela permeia em toda a natureza, né? A gente, na Hope, por exemplo, a gente utiliza muito a biomimética, que é você olhar para a natureza e sugar dela a inteligência dela para você fazer projetos. Então, quando você olha para esse lado, você, cara, equilíbrio é a palavra-chave para tudo. Tudo que está desequilibrado tem problema. Então, não tem como haver equilíbrio se não houver um diálogo e entendimento entre todas as partes que estão, de alguma forma, interligado ali, né, dentro de um sistema. Agora, eu queria aproveitar esse gancho e entender, vocês falaram muito que esse tipo de mineração é uma mineração nova, moderna, sustentável. Né? Vamos entrar um pouco nisso. O que significa ela ser nova, moderna, sustentável? Quais são as diferenças dela, desse tipo de mineração, para a mineração que a gente conhece, que tem tanta resistência, que a população se incomoda? Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Guilherme, eu vou até tomar um pouco da palavra para poder falar sobre a questão da mineração, como a sociedade a vê e como o caminho que ela tem que traçar hoje, né? Os processos de licenciamento, eu volto a falar, em Minas Gerais, são rigorosíssimos, né? Um dos melhores projetos de lei que existe e de regulação ambiental é o de Minas Gerais. Isso comparado até no mundo, né? Nós vemos países aí que não chegam nem aos pés da exigência que nós temos na nossa legislação. No entanto, os recentes fatos ocorridos, né, no estado, calamitosos, deixou uma interrogação com relação aos procedimentos, a modernização desses procedimentos principalmente, e isso teve uma resposta imediata, tanto do governo, quanto das empresas, quanto da sociedade. No entanto, a gente tem que ter muito cuidado com relação a quando se fala de processos de mineração. No caso do lítio, é um processo que a sociedade civil, principalmente a zeladoria, vem acompanhando de perto. Por quê? Porque é um processo que não existe barragens, né? É um processo bem limpo. Ele existe um impacto? Existe. Qualquer atividade humana, ela promove um impacto. Se nós viemos aqui de carro, nós já provocamos um impacto ambiental e ele tem que ser mitigado, né? Eu, por exemplo, a Zeladoria do Planeta, trabalho o ano inteiro para fazer educação ambiental. Isso não quer dizer que a gente não está provocando impacto no meio ambiente. O nosso impacto, ele é mensurado, no final do ano nós compensamos ele, descarbonizamos com plantio de mudas. Isso tem que ser feito na proporção de todos, né? Hoje o mundo exige isso, né? As empresas exigem isso. Mas quando a gente fala de combater a mineração, os impactos ambientais ruins que ela proporciona, nós temos que entender que isso tem que ser feito quebrando-se um estigma, né? Esse novo processo, ele vem de encontro ao anseio que todo o setor ambientalista sempre teve. Então, quando a gente vê que existe alguns setores, e você perguntou bem, aquela pergunta sua foi estratégica. Quando que a sociedade civil
se manifesta, quando ela é ouvida, né? Nós temos as entidades ambientalistas que são representantes legais da sociedade. Mas, muitas vezes, elas usam desse argumento, e eu tenho que confessar isso, que é uma vergonha para o terceiro setor ambientalista, usam, assim como uma associação de bairro quer ter os seus interesses defendidos, mas, por vezes, é o interesse do presidente, né? E não o interesse da comunidade. Assim acontece também no terceiro setor. Então, por exemplo, eu fico abismado por uma atividade, por exemplo, minerária, que não tem barragens no Vale de Jequitinhonha, né? Não usa barragens, e as entidades de defesa de atingidos barragens estão lá reivindicando alguma coisa desse filão. Eu entendo isso como assim, ela pode ter o seu direito legal como entidade ambientalista, mas o propósito dela, né, por exemplo, eu sou zeladoria do planeta, nosso propósito é zelar pelo planeta, né, de uma forma que garanta a sustentabilidade da vida humana e de toda a biodiversidade, que o planeta continue existindo. Então, nossa função é essa. Os atingidos por barragens, automaticamente é onde tem barragem. Onde não tem, né, ele extrapola a sua esfera até estatutária, né? Mas a gente entende que os reflexos dos antigos acontecimentos movem alguns setores, algumas personalidades a querer estar em tudo, mas a gente tem que ter limites, principalmente quando a defesa do meio ambiente ela não pode extrapolar, né? E a defesa do empreendimento também não pode extrapolar, assim como o governo também, o que é legal. Nós não podemos usar de artifícios, como eu tenho visto muito aí, de forma muito equivocada, algumas entidades usarem de falsos argumentos para mover, sensibilizar uma comunidade de povo de Minas Gerais que já está tão sofrido. Os fins não justificam os meios, né? Exato, nós não podemos fazer isso, porque isso prejudica, não é só a imagem do terceiro setor, não, né, de estar ali defendendo algo, né, pela sociedade. Nós temos esse crédito. E quando você usa de um artifício para isso, de qualquer coisa para ganhar, você não só prejudica o próprio terceiro setor ambientalista como um todo, mas você prejudica toda a sociedade mineira frente ao Brasil, frente ao mundo. E isso tem reflexos importantíssimos na nossa vida e na nossa economia, porque isso afeta os nossos produtos nas bolsas de valores, isso afeta a nossa moral enquanto sociedade frente a outros países. Inclusive para que a sociedade não possa ter uma nuvem à sua frente que lhe impeça de entender aquilo que precisa ser entendido como o mais importante para a vida dela e para essa zeladoria, por zelar pelo planeta, né? Por exemplo, saneamento, né? Gestão de resíduos, emissões atmosféricas, né? Isso tudo às vezes fica desnorteado por narrativas às vezes que vêm por interesses específicos de determinado setor, de determinada classe social. Agora, o Fernando citou uma importante, que é a não utilizar o método de disposição de rejeito em barramentos, que a gente chama de barragem, né? Isso é uma forma de posicionar essa mineração de uma forma diferente. Segundo ponto, buscar, sobretudo numa região que tem muita seca, carência às vezes de chuva, demonstrar que você está reutilizando, recirculando a água no processo produtivo, né? Porque você não é o demandante da água, né? Você colocou ela no processo e ela continua lá. Outro programa social que sai a partir daí, as barraginhas, que são pequenas escavações para reter água pluvial, né, no período chuvoso, para que as pessoas, produtores rurais, as comunidades possam usar nos períodos de seca. Outro ponto, a neutralização do carbono, né? Tudo aquilo que nós iremos executar ou gastar, usar de carbono na fase produtiva, a gente vai buscar neutralizar
com compensações ou eliminações ou uso de tecnologias diferentes. Foram esses basilares aí, essas premissas de sustentabilidade que estão sendo utilizadas por grande parte dos empreendimentos ali da região. Hoje, o grande empreendimento em operação é a Sigma, que está lá em Araçuaí e Itinga, mas que acabou sendo base de um projeto de lei de autoria do deputado Jean Freire, que é da região, de criação oficial numa lei do Vale do Lítio, para que isso não fique só uma figura assim, né, metafórica, mas concreta. Então, ele propõe a criação do Vale do Lítio e registra lá que para você ter uma mineração verde, um lítio verde, é necessário que você atenda às seguintes premissas de sustentabilidade. Isso é uma garantia importantíssima para a região, para que a gente não tenha empreendimentos aventureiros, que às vezes vêm para se apropriar de uma riqueza mineral, não a adoção de um processo produtivo sustentável e colocar no mercado um valor de produto menor, né? Isso não é justo, isso é uma concorrência até desleal. A partir daí, tivemos um parecer do deputado Gil Pereira na Comissão de Mineração da Assembleia, positivo. Agora está na Comissão de Meio Ambiente com o deputado Tito Torres, que é o presidente da comissão. Então, há um movimento na Assembleia muito importante de dar resguardo para essa sustentabilidade da região. E isso em articulação com o setor produtivo, que é quem vai fazer ao final do dia o cumprimento dessas premissas. E aí a liderança do setor, vou citar só duas pessoas com quem eu convivo, que é o Flávio Rosco, que é o presidente da FIENG, e o Fernando Cora, do Sindicato das Minerações, porque se eles não têm como líderes do setor empresarial essa visão, obviamente que isso não movimenta a discussão disso internamente no setor industrial, no setor da mineração, junto aos CEOs, e que os exemplos acabem sendo seguidos por outros, né, outros CEOs. Então a gente vê um ambiente, né, de liderança do setor produtivo, de liderança do terceiro setor e de liderança do poder público para convergir numa oportunidade única que o Vale do Jequitinhonha tem. Isso, sabe, Guilherme, não passe do momento, o time, né, dessa oportunidade agora, mas para isso é que eu falo, né, o terceiro setor, ele precisa sentar, né, com essas lideranças, porque eu entendo o seguinte, são empresas, sim, essas empresas são feitas de pessoas, né, e todas as pessoas no mundo têm as mesmas necessidades. Água, qualidade de vida, alimentação saudável, né? Ambiente propício, lazer, enfim, tudo aquilo que move qualquer pessoa que está no planeta, né? E a nossa função enquanto representantes dessa sociedade que tem essas carências, né, de defesa do meio ambiente para que elas tenham essa qualidade de vida, precisa sentar com as pessoas, não é as empresas, com as pessoas, porque são as pessoas que têm o poder de mudar de concepção. Se eu consigo sentar com o Germano e falar, não, Germano, vamos tentar dessa maneira, e eu convenço que empresas são pessoas, né? São pessoas, né? Eu posso mudar, a gente pode realmente mudar o planeta, garantir uma sustentabilidade. E não é jogando pedra, né, que a gente consegue isso é uma coisa, já passamos, nós estamos num século, né, que a gente precisa ter, tá chegando os carros voadores, tá chegando aquilo que, enquanto eu era criança, eu só vi em desenho animado. Nós estamos muito avançados em muita coisa, principalmente tecnologia, mas nesse sentido aí tá complicado, porque, cara, as polarizações em geral, muito causadas por tecnologias também, elas impedem esse diálogo. Isso eu tô falando de uma mesa de bar, eu tô falando de um almoço familiar, eu tô falando de tudo. Essa polarização, eu venho defendendo essa questão há muito tempo, porque o diálogo acaba, cara. Ninguém anda no meio ali para tentar trazer o que há de bom de cada ponto desse, né? Todos os pensamentos têm coisas boas, têm intenções boas, né, e tem seus defeitos. Quanto mais a coisa vai indo para os extremos, ela vai ficando pior. Então, e isso acontece em tudo, cara, hoje em dia, né?
E é o que a gente enxerga nisso, porque a pessoa, eu tenho que ser radicalmente contra aquilo ali, não importa o que se diz. Aí é onde você perde o diálogo, e aí acaba que, né, aí começa a acontecer aquelas forças, né, se você tá batendo em mim, eu vou bater aqui também, parará. Aí vira aquela igual o menino pequeno em escola, né, um bate no outro bate no outro, fica aquela coisa que não... Depois não sabe nem quem começou, né? Ninguém sabe quem começou. Fernando, nós estamos chegando no finalzinho, nós vamos ir correndo aí pro final, mas eu queria que você resumisse um pouquinho, cara, escutar isso de você. Cara, como que você acha que a Hope entra nisso e como que ela, o que ela pode trazer de benefício dentro de uma realidade, de um movimento desse que está acontecendo no Vale do Jequitinhonha? Guilherme, eu fico feliz demais, primeiro, de ter te conhecido, né? Conhecido o trabalho da Hope. Hoje, igual eu falei aqui, nós estamos num momento de novas tecnologias, de novos avanços, de novas possibilidades. E eu que sou do tempo do Telex, né? A meninada nem sabe o que é isso, eu pude acompanhar essa evolução rápida, né? E hoje é certeiro que tudo mudou. E as novas profissões, nova forma de vivenciar, a sociedade não pode ficar longe disso. E a Hope traz isso, né, de uma forma social, para avanço social. O que ela faz? Né? Você faz um trabalho fantástico de possibilitar que pessoas carentes, por exemplo, lá Vale do Jequitinhonha, no Vale como um todo, né, o jovem possa aprender uma profissão digital, trabalhar em sua residência, ter um aumento de renda fantástico para ajudar a sua família, trabalhando sem estrutura na sua casa, só ter uma internet. Isso é o que acontece em países aí que estão emergentes, Índia, né? Coreia, China, e que no Brasil ainda não se deu esse start, a Hope tem esse trabalho. E nós vemos isso como uma ferramenta, até, Germano, para que a própria seja uma compensação social. Nós estamos trabalhando, levando esse projeto, né, para vários proponentes, né, vamos hoje estar apresentando também para a Mariana, né, acredito que seja fundamental. Por quê? Quando a pessoa aprende uma nova profissão que está gerando aí uma oportunidade viva, uma demanda muito importante, ela gera qualificação até para as próprias empresas que estão ali trabalhando no local, ela traz renda real que fica ali, que vai movimentar o mercado local, né, o consumo local, e fixar essa pessoa na região. Então, é um avanço que não precisa de estrutura, pode ser feito agora, já, não é ontem, né? Então, isso nos empolga muito. Assim como o trabalho da Hope, outras formas de inovação, porque isso é inovação, a Hope faz inovação, né? Outras inovações, por exemplo, como Minas agora tem a própria lei de que não tem mais barragens, então tem que fazer um empilhamento, e esse empilhamento exige novas áreas. Você precisa ter um limite do empilhamento, você precisa de licenciar novas áreas, limpar, né, suprimir vegetação de novas áreas para poder ter esse empilhamento, o uso desse material. E acabar com as barragens antigas, né? Acabar com as barragens antigas. Isso tudo, os projetos que estão vindo e que a Zeladoria tem muito prazer de poder estar sendo proponente de muitos em parceria com essas inovadoras empresas, inovadoras pessoas como você, que nos honra, sabe? E é isso o futuro. É trabalhar de forma técnica, de forma responsável, para resultados, e não para chororô, porque chororô, isso não leva ninguém a lugar nenhum, né, João? Exatamente. Gente, nós estamos chegando no final, e sempre no final aqui, eu gosto de deixar aí 2 minutinhos para cada um, não só fazer um fechamento sobre esse assunto, que às vezes a gente não abordou alguma coisa que queira, né, trazer, mas também, se quiser, né, colocar aí redes sociais, para quem quiser ir para o público escutar, quem quiser saber mais sobre isso, né, através das empresas, das instituições, também vocês podem colocar aí, fica à vontade, se quiser começar, Germano. Obrigado, Guilherme.
Bom, nós, dentro da consultoria, a gente acha que também nós temos um papel de educação ambiental, né? Acho que toda empresa deve assumir isso. E no nosso site existem vários templates e explicações de uma forma muito didática sobre questões relacionadas a desmatamento, a baixa economia necessidade de baixa economia de carbono para uma baixa emissão, né? E o site é www.algerconsultoria.com.br. Eu, de fato, acredito, se não acreditasse, não estaria trabalhando por todos esses anos na área. Eu acredito, sim, que é possível você conciliar essas demandas relacionadas à sociedade, relacionadas ao meio ambiente e à economia. E você tocou numa coisa muito importante. É necessário sentar e ouvir. Então, qual recomendação que eu deixaria para quem está nos ouvindo hoje, ou vendo, né? Busquem sempre uma visão alternativa daquilo que está sendo dito para você, né? Há sempre um outro porquê, um outro posicionamento, que às vezes o seu interlocutor talvez não esteja te colocando com clareza, e sim, na verdade, a opinião dele. Então, busque entender o caso mesmo para você julgar se as soluções que estão sendo propostas são boas ou não. Esse é o recado que eu daria. Muito bom. Antes de passar para o Fernando, eu queria complementar essa sua fala, porque assim, eu tenho para mim que existem coisas na humanidade que a gente trava guerras contra essas coisas, e são coisas que são inevitáveis. Não tem como você vencer. E se você ficar guerreando com aquelas coisas que existem, querendo que aquilo acabe, querendo atrapalhar o desenvolvimento daquilo, eu tô falando, gente, eu não tô falando só, não tô falando de barragem, não tô falando de mineração, eu tô falando de opção sexual, eu tô falando de droga, eu tô falando de muitas coisas aqui que existem travamentos que, ao invés de você criar guerras, uma coisa contra a outra, você precisa criar equilíbrio entre essas coisas, porque elas vão existir, é inevitável. Então, assim, trazendo isso para esse assunto, a mineração de tudo que a gente vê aí, de todos os minerais que a gente tem, eles são inevitáveis, precisa existir. E eles serão melhores se existir a oportunidade dos minerários escutarem as pessoas que estão querendo o contraposto disso, e cada um poder escutar cada um. Se não houver um entendimento entre essas dois personagens, vai ser pior. Isso é a mesma coisa para qualquer coisa que acontece, que existem pessoas que são contra. Se eu sou contra alguma coisa, é melhor eu ir lá conversar com quem faz aquilo para a gente encontrar uma solução, do que eu brigar com aquela pessoa. Se eu brigar, ela vai continuar fazendo do jeito que ela está fazendo, errado. Se eu for lá e conversar, eu tenho a chance de convencê-lo de alguma coisa. E às vezes outra pessoa vai decidir por vocês, né? Exato. No caso, por exemplo, a justiça. Exato, entendeu? Então, assim, a gente tem a chance de somar e criar uma coisa nova. Se elas ficam polarizadas, não vai criar coisa nova, vai ser uma ou outra. Né? Se você consegue dialogar, dali nasce um novo. E é assim que a coisa tem que acontecer. E é assim que eu me sinto muitas vezes indignado e impotente hoje em dia, porque a gente vê as pessoas se rasgando por conta de situações que, se conversassem, dali sairia o novo. Né? Eu trabalho com inovação há muito tempo, e a gente tem uma premissa que é o seguinte: uma solução para um usuário de um produto, de um software, de alguma coisa, ela não acontece dentro de uma sala de reunião entre diretorias. Quem vai dizer o que eu tenho que fazer é o usuário, é o cara que está utilizando o meu produto. Então, assim, se não houver a conversa com eles, a gente não entender as coisas, nada sai. Né? Então, assim, a inovação, ela aparece quando você consegue dialogar. Né? E a gente está num tempo de inovação, poxa. Quem é que vai ficar inovando? Só a galera da tecnologia?
Pô, não pode ser. Todo mundo tem que inovar. Todo mundo tem. E inovar é junção de ideias. Uma pessoa que pensa X e uma outra que pensa Y, que sai um Z dali. É assim que as coisas precisam acontecer hoje em dia, né? A gente tem visto uma situação contrária a isso. Não só no Brasil, a gente tem visto isso no mundo todo. Esse é o meu maior receio das coisas que estão acontecendo, que, na minha opinião, foi causado até pela própria tecnologia. Mas vamos lá, Fernando, com você a palavra aí. Olha, eu costumo dizer, como defensor, né, da vida, porque defender o planeta é defender a nossa vida, né? Nós somos apenas um pequeno ser, né, e que forma um universo inteiro. Costumo dizer que a melhor ferramenta para salvar o planeta é o espelho. É a gente parar em frente ao espelho e fazer uma reflexão sobre nós mesmos. É lógico que no início vai aparecer ruguinha, você vai ver seus defeitos, né? Vai querer falar, não, não tá bom, ou tá bom, mas passado algum tempo, você vai começar a enxergar naquela figura que você está vendo refletida, né? A pessoa tão linda que você é. Você vai observar que você é feito da imagem e semelhança. Só isso. Todos nós já somos bonitos, né? E merecedores de atenção e respeito. A partir desse ponto que você se respeita e entende que você não é Deus, mas você é a imagem e semelhança, você percebe que o outro também é. E assim é a parte fundamental do respeito para com o próximo, seja ele quem for, seja a sua ideologia, e aí a base da gente formar uma sociedade sustentável, né? Quando você começa a respeitar a si mesmo, você respeita a todos. Então eu quero deixar só a mensagem, faça uma terapia do espelho, veja as suas atitudes, eu tenho certeza que vai ser bacana para o planeta. Bom, pessoal, primeiro agradecer, obrigado aí a presença dos dois, foi muito bom, a casa está aberta aí sempre que a gente quiser debater ao longo desse caminho, né, do Vale do Lítio, se a gente quiser trazer mais novidades aí, o Hopecast está à disposição. Eu queria dizer também, agradecer, na verdade, a Montar Andaimes, que é aí a mais nova financiadora aí de turmas da Hope. Queria agradecer muito o Marcelo Trindade também, mais novo financiador da Hope, a Bale Construtora, Bruno Baeta, muito obrigado. Obrigado à Zeladoria do Planeta, obrigado, Germano. Gente, daqui a um mês estamos de volta com mais algum convidado que traga aí palavras, inteligências, né, as coisas que estão dentro das suas cabeças para ajudar a humanidade aí a seguir o caminho dela da melhor forma possível. Segue a gente, aperta o sininho,